Milionário mandou sua filha mimada para viver na fazenda, como castigo por não querer trabalhar. Mas um dia, ao visitá-la, ficou horrorizado. Beatriz Rodrigues, uma jovem de 23 anos, acordou com o toque suave dos lençóis de seda em sua pele. O sol da manhã filtrava-se através das cortinas de seu luxuoso cobertura no coração da cidade. Com um bocejo, esticou a mão para a mesinha de cabeceira para alcançar seu telefone de último modelo. A tela se iluminou, revelando uma avalanche de notificações, convites para festas exclusivas, mensagens de seus supostos amigos e lembretes de compromissos em spas de luxo. Com um suspiro de tédio, Beatriz levantou-se da cama e dirigiu-se ao seu imenso closet. Fileiras e mais fileiras de roupas de estilistas, sapatos e acessórios a cercavam. Cada peça era uma obra de arte em si mesma, mas para Beatriz eram apenas mais itens em sua coleção interminável. Enquanto se preparava para mais um dia de ócio e excessos, sua mente divagava para seu pai, Ricardo Rodrigues, o magnata empresarial cujo império financeiro havia proporcionado a Beatriz uma vida de luxos inimagináveis. No entanto, a opulência material não podia preencher o vazio que sentia em seu coração. "Senhorita Beatriz, o café da manhã está servido", anunciou Dona Zilda, a governanta, do outro lado da porta. "Obrigada, Dona Zilda, descerei em um momento", respondeu Beatriz, aplicando a última camada de sua maquiagem cara. Ao descer as escadas de mármore, Beatriz se deparou com a mesa da sala de jantar, preparada com um banquete digno da realeza. Frutas exóticas, bolos recém-assados e uma variedade de pratos gourmet a esperavam. No entanto, a cadeira na cabeceira da mesa, o lugar de seu pai, estava vazia, como sempre. Beatriz sentou-se e começou a beliscar seu café da manhã sem muito entusiasmo. Seu olhar se perdeu no retrato de sua mãe, pendurado na parede. Mariana Rodrigues, uma mulher de beleza etérea, havia falecido quando Beatriz era apenas uma criança, ou pelo menos era isso que sempre lhe haviam dito. "Alguma notícia do meu pai?", perguntou Beatriz à Dona Zilda, que estava organizando alguns vasos de flores próximos. "Sinto muito, senhorita. O senhor Rodrigues ligou esta manhã para informar que estará fora da cidade a negócios durante as próximas 2 semanas", respondeu Dona Zilda, com um tom de desculpas. Beatriz assentiu, escondendo a pontada de decepção que sentia. Era uma rotina familiar. Seu pai, sempre ausente, sempre ocupado com o império que havia construído. Depois do café da manhã, Beatriz se preparou para sair. Tinha planos de encontrar sua melhor amiga, Carla, para um dia de compras e relaxamento no spa, mais exclusivo da cidade. Enquanto o motorista a levava pelas ruas movimentadas, Beatriz observava distraidamente o mundo exterior, um mundo que parecia tão distante e diferente do seu. Ao chegar ao shopping de luxo, Beatriz foi recebida por Carla, uma jovem igualmente privilegiada e despreocupada. Juntas, passaram horas provando roupas caríssimas, rindo e fofocando sobre as últimas notícias de seu círculo social. "Você ouviu sobre a festa do Gustavo neste fim de semana?", perguntou Carla enquanto examinava um colar de diamantes. "Dizem que será o evento do ano." Beatriz assentiu distraidamente. "Sim, recebi o convite esta manhã. Suponho que iremos, não é?" "Claro, não podemos perder", exclamou Carla com entusiasmo. Enquanto continuavam com seu dia de compras, Beatriz não conseguia se livrar de uma sensação de vazio que a perseguia. Cada nova aquisição, cada momento de prazer superficial parecia deixá-la mais insatisfeita que antes. Ao cair da noite, de volta à sua cobertura, Beatriz se encontrou sozinha mais uma vez. Rodeada de luxo, mas se sentindo incrivelmente solitária. Aproximou-se do bar e se serviu de uma taça de champanhe, observando as luzes da cidade através da janela panorâmica. Nesse momento, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de seu pai. "Beatriz, espero que esteja bem. Teremos que adiar nosso jantar de domingo. Surgiram assuntos urgentes na empresa. Compensarei você em breve. Com carinho, papai." Beatriz deixou escapar um suspiro de frustração.
Outra promessa quebrada, outra decepção. Enquanto contemplava a cidade que se estendia diante dela, não pôde evitar se perguntar se esta era realmente a vida que queria. Apesar de ter tudo materialmente, sentia-se vazia por dentro. O que Beatriz não sabia era que em breve, muito em breve, seu mundo de cristal começaria a se despedaçar, obrigando-a a enfrentar verdades que mudariam sua vida para sempre. O sol da tarde filtrava-se através das cortinas do luxuoso apartamento de Beatriz, iluminando a sala onde ela e Carla estavam sentadas, rodeadas de sacolas de compras e taças de vinho pela metade. A conversa fluía com facilidade, como sempre acontecia entre elas, mas hoje havia um tom diferente no ar, uma tensão sutil que Beatriz não conseguia identificar. Então, Bia, começou Carla brincando com a borda de sua taça, você já pensou no que vai fazer para seu aniversário? Sabe, o grande 24 está chegando. Beatriz deu de ombros, recostando-se no sofá de couro italiano. Na verdade, não pensei muito nisso. Suponho que faremos o de sempre. Uma festa extravagante, convidados exclusivos, você sabe como é. Carla assentiu, mas havia algo em seu olhar que parecia distante, quase calculista. Claro, claro. Mas você não acha que já é hora de fazer algo diferente? Quero dizer, você tem todo o dinheiro do mundo à sua disposição. Por que não fazer algo realmente espetacular? Beatriz franziu a testa, intrigada com o rumo que a conversa estava tomando. O que você tem em mente? Bem, Carla inclinou-se para a frente, seus olhos brilhando com uma emoção que Beatriz não conseguiu decifrar. Que tal organizarmos uma viagem? Algo verdadeiramente luxuoso e exclusivo. Poderíamos convidar um grupo seleto, alugar um iate privado, percorrer as ilhas mais belas do litoral brasileiro. Enquanto Carla continuava descrevendo sua visão grandiosa, Beatriz notou que sua amiga havia deixado o telefone sobre a mesa de centro. A tela se iluminou com uma notificação, e embora Beatriz não quisesse ser intrometida, não pôde evitar dar uma olhada. O que viu a deixou gelada. Era uma mensagem de um número desconhecido. Tudo pronto para o plano. Beatriz não suspeita de nada. Logo teremos acesso à fortuna dela. Beatriz sentiu como se o mundo parasse. Sua mente começou a girar, tentando processar o que acabara de ler. Seria possível? Sua melhor amiga, a pessoa em quem mais confiava depois de seu pai, estava planejando traí-la? Com o coração batendo acelerado, Beatriz se desculpou rapidamente, alegando que precisava usar o banheiro. Uma vez lá, fechou a porta e se apoiou contra ela, respirando com dificuldade. Não podia ser verdade. Tinha que haver uma explicação. Mas a dúvida já havia sido plantada em sua mente, e ela não podia ignorá-la. Com mãos trêmulas, Beatriz pegou seu próprio telefone e ligou para seu advogado pessoal. Doutor André, preciso que você investigue algo para mim. É urgente e deve ser discreto, sussurrou. Beatriz ao telefone, explicando rapidamente o que havia visto. Quando retornou à sala, Beatriz fez um esforço sobre-humano para manter a compostura. Carla continuava falando animadamente sobre os planos para o aniversário, completamente alheia ao turbilhão de emoções que se desenrolava no interior de sua amiga. Parece maravilhoso, Carla, disse Beatriz, forçando um sorriso. Por que você não me envia alguns detalhes mais tarde? Estou um pouco cansada agora. Carla pareceu surpresa com a mudança repentina, mas assentiu. Claro, sem problema. Você está bem, Bia? Parece um pouco pálida. Sim, só preciso descansar um pouco, respondeu Beatriz, acompanhando Carla até a porta. Uma vez sozinha, Beatriz desabou no sofá, sua mente girando com perguntas sem resposta. Como era possível que Carla, sua confidente, sua companheira de aventuras desde a infância, pudesse estar planejando algo assim? Será que toda a amizade delas tinha sido uma farsa? Os dias seguintes foram uma agonia para Beatriz. Manteve as aparências, seguindo com sua rotina habitual de compras, festas e saídas com amigos, incluindo Carla. Mas cada sorriso, cada risada, cada abraço se sentia como uma punhalada no coração. Finalmente, uma semana depois, o Dr. André a contatou com os resultados de sua investigação.
Beatriz se encontrou com ele em um café discreto nos arredores da cidade, longe dos olhos curiosos de seu círculo social. Sinto muito, Beatriz, começou o Dr. André, sua expressão grave, mas os resultados são conclusivos. Carla tem conspirado com um grupo de pessoas para acessar sua fortuna. Eles têm planejado isso há meses, talvez anos. Beatriz sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés. Apesar de ter suspeitado da verdade, ouvi-la confirmada era devastador. Quem mais está cá envolvido? Perguntou com voz trêmula. O Dr. André hesitou antes de responder. Beatriz, receio que a lista inclua vários de seus amigos mais próximos, pessoas que você considerou de confiança durante anos. Enquanto o Dr. André continuava detalhando a extensão da traição, Beatriz sentia que seu mundo desmoronava. Cada nome mencionado era como um golpe direto em seu coração. Pessoas com quem ela havia compartilhado risadas, segredos, momentos íntimos, todos tinham estado interpretando um papel, esperando o momento oportuno para se aproveitarem dela. De repente, a opulência que a cercava, os luxos que sempre havia dado como certos, pareciam vazios e sem sentido. Quantos de seus relacionamentos eram genuínos? Alguém realmente a apreciava por quem ela era, além de seu sobrenome e sua conta bancária? Naquela noite, de volta à sua cobertura, Beatriz se encontrou diante do espelho de sua luxuosa penteadeira. A imagem que lhe devolvia o olhar era a de uma estranha, uma jovem bonita, impecavelmente arrumada, mas com olhos cheios de dor e confusão. Pela primeira vez em sua vida, Beatriz se perguntou quem ela realmente era, por baixo de toda essa fachada de riqueza e privilégio. O que restaria dela se tirassem tudo o que era material? Enquanto as lágrimas começavam a cair, manchando sua maquiagem cara, Beatriz tomou uma decisão. Não podia continuar vivendo assim, rodeada de falsidade e traição. Precisava de uma mudança, precisava se encontrar. Com mãos trêmulas, abriu seu notebook e começou a pesquisar. Não sabia exatamente o que estava procurando, mas sabia que precisava escapar, se afastar de tudo e de todos. Foi então que seus olhos pousaram em uma imagem, uma antiga fazenda familiar que seu pai havia mencionado uma vez, localizada em uma região rural remota, um lugar esquecido pelo tempo, longe do glamour e das mentiras da cidade. Sem pensar duas vezes, Beatriz pegou seu telefone e discou o número de seu pai. Era hora de enfrentar a verdade, de buscar respostas e, talvez, de se encontrar no processo. O que Beatriz não sabia era que essa decisão não apenas a afastaria da vida que conhecia, mas também a levaria a descobrir segredos familiares que mudariam sua perspectiva para sempre. Beatriz se encontrava na biblioteca da mansão familiar, um lugar que raramente frequentava. O aroma de couro e papel velho preenchia o ar, enquanto seus dedos percorriam as lombadas de livros antigos e documentos. Seu pai, Ricardo Rodrigues, havia concordado com seu pedido de visitar a fazenda da família. Mas antes de partir, Beatriz sentia a necessidade de entender mais sobre sua história familiar. Enquanto procurava entre as estantes, um livro gasto chamou sua atenção. Ao retirá-lo, um envelope amarelado caiu no chão. Intrigada, Beatriz o pegou e notou que estava endereçado a seu pai com uma caligrafia que não reconhecia. Com o coração batendo acelerado, abriu o envelope e começou a ler. Querido Ricardo, anos se passaram desde que você me obrigou a me afastar de nossa filha. Cada dia sem Beatriz é uma agonia que não posso descrever. Sei que você acredita estar fazendo o melhor para ela, mas a que custo? Nossa pequena merece conhecer a verdade, merece ter sua mãe em sua vida. Por favor, reconcide. A carta terminava abruptamente, como se a autora tivesse sido interrompida. Beatriz sentiu que lhe faltava ar. Sua mãe? Viva! Tudo o que sempre havia, acreditado sobre a morte de sua mãe, desmoronava diante de seus olhos. Com mãos trêmulas, Beatriz continuou procurando entre os documentos. Encontrou mais cartas, todas de sua mãe, todas implorando a Ricardo que reconsiderasse sua decisão. As datas nas cartas revelavam uma história que se estendia por anos,
muito depois da suposta morte de sua mãe. De repente, a porta da biblioteca se abriu. Ricardo Rodrigues entrou, seu rosto normalmente imperturbável, mostrando sinais de preocupação. Beatriz, o que você está fazendo aqui? Perguntou, seu olhar fixo nos documentos espalhados sobre a escrivaninha. Beatriz se levantou, segurando as cartas em suas mãos. Pai, o que significa isso? Mamãe, ela está viva? Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, Beatriz viu neles uma mistura de culpa e resignação. Sente-se, filha. É hora de você saber a verdade, disse Ricardo, tomando assento em frente a ela. Durante as horas seguintes, Ricardo revelou uma história que Beatriz jamais teria imaginado. Sua mãe, Mariana, não havia morrido em um acidente, como sempre lhe haviam dito. Na realidade, tinha havido um conflito profundo entre Ricardo e Mariana sobre como criar Beatriz. Sua mãe queria uma vida simples para você, longe dos excessos e da pressão do mundo dos negócios, explicou Ricardo. Eu, por outro lado, queria dar a você todas as oportunidades que o dinheiro podia comprar. Nossas discussões se tornaram cada vez mais intensas até que... Até o quê, pai? Pressionou Beatriz com lágrimas nos olhos. Ricardo suspirou profundamente. Até que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Dei a sua mãe um ultimato: aceitar minha visão para o seu futuro ou partir. Ela se recusou a ceder, então... Você a expulsou? Beatriz quase gritou, incrédula. Sim, admitiu Ricardo, a culpa evidente em sua voz. Acreditei que estava fazendo o melhor para você. Pensei que com o tempo, ela veria que eu estava certo e voltaria, mas ela nunca voltou. Beatriz se levantou, incapaz de conter sua raiva e dor. E você decidiu me dizer que ela estava morta? Como pôde mentir para mim todos esses anos? No início era mais fácil dizer que ela havia morrido do que explicar por que ela tinha ido embora, explicou Ricardo. E depois, com o passar do tempo, a mentira se tornou mais fácil de manter do que enfrentar a verdade. Beatriz se sentia tonta, sobrecarregada pelas revelações. Toda a sua vida havia sido construída sobre uma mentira. Sua mãe, por quem havia chorado e sentido falta durante anos, estava viva em algum lugar. Onde ela está agora? Perguntou Beatriz, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo balançou a cabeça. Não sei ao certo. As cartas pararam de chegar há alguns anos. A última que recebi mencionava que ela estava vivendo em uma pequena cidade perto da fazenda da família. Beatriz sentiu seu coração dar um salto. A fazenda. O lugar para onde ela havia decidido ir para escapar de sua vida na cidade agora tinha um novo significado. Vou encontrá-la, declarou Beatriz com determinação. Ricardo assentiu lentamente. Eu sei, e acho que é o certo a fazer. Cometi muitos erros, Beatriz. Talvez esta viagem à fazenda seja uma oportunidade para que ambos corrijamos alguns deles. Enquanto Beatriz saía da biblioteca, sua mente girava com toda a informação que acabara de receber. Sua vida, que há apenas algumas semanas parecia perfeita e privilegiada, agora se sentia como uma elaborada farsa. Naquela noite, enquanto fazia as malas para sua viagem à fazenda, Beatriz tomou uma decisão. Não só iria procurar sua mãe e descobrir a verdade sobre seu passado, mas também iria se redescobrir. Longe dos luxos e das mentiras, talvez pudesse encontrar quem realmente era Beatriz Rodrigues. O que ela não sabia era que esta viagem a levaria por um caminho de autodescoberta e crescimento pessoal que mudaria sua vida para sempre. O sol mal começava a se erguer no horizonte quando Beatriz chegou à fazenda. Da família, a estrada de terra que levava à propriedade estava cheia de buracos, sacudindo o luxuoso automóvel em que ela viajava. À medida que se aproximavam, Beatriz pôde distinguir a silhueta de uma casa grande e antiga, cercada por campos e árvores centenárias. O motorista, um homem mais velho chamado Seu João, que trabalhava para a família Rodrigues há décadas, parou o carro em frente à entrada principal. Chegamos, senhorita Beatriz, anunciou Seu João, olhando para ela pelo retrovisor
com uma mistura de curiosidade e preocupação. Beatriz assentiu, respirando fundo antes de abrir a porta do carro. O ar fresco da manhã a atingiu, tão diferente do ar-condicionado ao qual estava acostumada na cidade. Os sons da natureza a cercavam. O canto dos pássaros, o sussurro das folhas movidas pelo vento, o mugido distante de algumas vacas. Enquanto seu João descarregava sua bagagem, Beatriz observou a fazenda com uma mistura de espanto e apreensão. A casa principal era grande, mas nada comparada à mansão em que havia crescido. As paredes de adobe estavam desgastadas pelo tempo, e a pintura descascava em alguns lugares. No entanto, havia uma beleza rústica em sua simplicidade que Beatriz não pôde deixar de apreciar. Uma mulher de meia-idade saiu para recebê-la. Tinha os cabelos grisalhos presos em um coque simples e vestia um avental sobre um vestido modesto. "Bem-vinda, senhorita Beatriz", cumprimentou a mulher com um sorriso gentil. "Sou Dona Cida, a governanta. Espero que tenha feito uma boa viagem." Beatriz assentiu, tentando retribuir o sorriso. "Obrigada, Dona Cida. A viagem foi interessante." Dona Cida riu suavemente. "Imagino que não esteja acostumada com estradas tão acidentadas. Venha, vou lhe mostrar seu quarto para que possa se refrescar." Enquanto seguia Dona Cida para o interior da casa, Beatriz não pôde deixar de notar as diferenças com sua casa na cidade. O chão era de madeira antiga que rangia sob seus pés. As paredes estavam decoradas com fotografias em preto e branco e pinturas de paisagens locais. Não havia mármore, nem cristal, nem obras de arte caras. Seu quarto era simples, mas acolhedor, com uma cama de ferro forjado, um guarda-roupa de madeira e uma pequena mesa com uma jarra de água fresca. A janela dava para os campos que se estendiam até onde a vista alcançava. "O café da manhã é servido." "Em 1 hora, senhorita", informou Dona Cida. "Mas se precisar de algo antes é só pedir." Uma vez sozinha, Beatriz sentou-se na cama, sentindo o colchão firme sob seu peso. Era tão diferente de sua cama king size com colchão de luxo na cidade. Olhou para sua mala cara, cheia de roupas de grife e acessórios caros, e de repente se sentiu deslocada. Decidiu tomar um banho rápido antes do café da manhã. Ao entrar no banheiro, surpreendeu-se ao ver que não havia uma banheira de hidromassagem, nem um chuveiro com múltiplos jatos. Apenas um chuveiro simples com cortina de plástico. Enquanto a água caía sobre ela, Beatriz fechou os olhos e deixou que a realidade de sua situação a atingisse. Estava longe de tudo o que conhecia, em um lugar que parecia saído de outra época, e em algum lugar por perto poderia estar sua mãe. Ao sair do banho, Beatriz se deparou com outro dilema. O que vestir? Todas as suas roupas pareciam ridiculamente ostentosas para este ambiente. Finalmente, optou por uma calça jeans simples e uma camiseta branca, o mais básico que pôde encontrar em seu guarda-roupa. Quando desceu para o café da manhã, encontrou uma mesa cheia de alimentos que nunca havia visto em seu desjejum habitual. Ovos frescos, bolos caseiros, frutas locais e uma variedade de quitutes regionais. "Está tudo bem, senhorita?", perguntou Dona Cida, notando a expressão de desconcerto no rosto de Beatriz. "Sim, é só que é muito diferente do que estou acostumada", admitiu. Dona Cida sorriu compreensivamente. "Entendo, mas lhe garanto que tudo é fresco e delicioso. Por que não experimenta um pouco de tudo?" Beatriz assentiu e começou a se servir, surpreendendo-se ao descobrir que, de fato, tudo estava incrivelmente saboroso. Enquanto comia, Dona Cida lhe explicou o funcionamento diário da fazenda. "Os trabalhadores chegam ao amanhecer. Temos campos de cultivo, gado e uma pequena horta. Se a senhorita se interessar, pode ajudar em algumas tarefas. Muitos acham que o trabalho manual é gratificante." Beatriz quase se engasgou com seu suco de laranja diante da sugestão. Ela trabalhando no campo? Era uma ideia absurda. No entanto, uma pequena parte dela se sentiu intrigada com a possibilidade. Depois do café da manhã, Beatriz decidiu explorar os arredores da fazenda. Caminhou pelos campos, observando os trabalhadores que se empenhavam em suas tarefas diárias. Alguns a cumprimentavam com um sorriso ou um aceno de cabeça.
Outros a olhavam com curiosidade. Enquanto caminhava, Beatriz não conseguia deixar de pensar em sua mãe. Será que ela havia caminhado por esses mesmos campos? Teria encontrado paz neste lugar simples, mas belo? Ao chegar a um pequeno riacho que atravessava a propriedade, Beatriz sentou-se em uma pedra, tirando os sapatos para mergulhar os pés na água fresca, fechou os olhos, ouvindo o suave murmúrio da água e o canto dos pássaros. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma sensação de paz invadi-la. Não havia pressão para manter as aparências, não havia expectativas a cumprir. Aqui, neste lugar afastado de tudo, Beatriz percebeu que tinha a oportunidade de descobrir quem realmente era, sem as camadas de luxo e privilégio que sempre a haviam definido. Enquanto o sol subia no céu, Beatriz tomou uma decisão. Ficaria na fazenda, pelo menos por um tempo. Aprenderia sobre a vida aqui, procuraria sua mãe e, talvez no processo, encontraria a si mesma. O que ela não sabia era que este novo começo traria desafios que nunca havia imaginado e que a transformariam de maneiras que nunca acreditou serem possíveis. As semanas passaram rapidamente na fazenda e Beatriz se viu imersa em um mundo completamente diferente do que havia conhecido toda a sua vida. Cada dia trazia novos desafios e aprendizados, alguns mais difíceis que outros. Uma manhã, Beatriz acordou com o canto do galo, muito antes do que jamais teria se levantado na cidade. Ainda sonolenta, desceu até a cozinha, onde encontrou Dona Cida preparando o café da manhã para os trabalhadores. "Bom dia, senhorita Beatriz", cumprimentou Dona Cida com um sorriso. "Gostaria de ajudar hoje na cozinha?" Beatriz hesitou por um momento. Nunca havia cozinhado em sua vida. Sempre tivera chefes à sua disposição, mas algo na calidez de Dona Cida a encorajou a assentir. "Adoraria, mas devo avisar que não tenho a menor ideia de como cozinhar", admitiu Beatriz, sentindo-se um pouco envergonhada. Dona Cida riu. Suavemente. "Não se preocupe, todos começamos sem saber. Venha, vou lhe ensinar a fazer pão caseiro." Durante a hora seguinte, Beatriz aprendeu a misturar os ingredientes, a sovar a massa e a moldá-la. Seus primeiros pães foram desastrosos, deformados, muito duros ou queimados. Mas com a paciência e orientação de Dona Cida, pouco a pouco foi melhorando. Quando finalmente conseguiu fazer um pão decente, Beatriz sentiu uma onda de orgulho que nunca havia experimentado com nenhuma de suas compras caras ou festas extravagantes. Era uma sensação nova e emocionante. Depois do café da manhã, Beatriz decidiu se juntar aos trabalhadores no campo. O capataz, seu Antônio, um homem de uns 60 anos, com pele curtida pelo sol e olhos gentis, designou-lhe a tarefa de ajudar na colheita de tomates. O sol era implacável e Beatriz logo se viu suando profusamente, suas mãos doendo pelo trabalho incomum. Várias vezes esteve a ponto de desistir, mas a vergonha de ser a única que não conseguia fazer o trabalho a manteve em frente. "Não, desanime, senhorita", disse-lhe seu Antônio durante uma pausa. "Ninguém nasce sabendo, o importante é não desistir." Essas palavras ressoaram em Beatriz. Toda a sua vida ela havia desistido de qualquer coisa que exigisse esforço real. Sempre havia sido mais fácil pagar para que outros fizessem as coisas por ela. Mas aqui, neste campo, sob o sol escaldante, estava aprendendo o valor do trabalho duro. À medida que os dias passavam, Beatriz se viu adaptando-se gradualmente à vida na fazenda. Suas mãos, antes macias e delicadas, começaram a endurecer com calos. Sua pele bronzeada pelo sol já não precisava da maquiagem cara a que estava acostumada. Uma tarde, enquanto ajudava a ordenhar as vacas, Beatriz se viu conversando com Luísa, uma jovem trabalhadora da fazenda. Luísa tinha aproximadamente a mesma idade que Beatriz, mas suas vidas não poderiam ser mais diferentes. "Como você sabe fazer tantas coisas?", perguntou Beatriz, admirando a habilidade com que Luísa manejava a ordenha. Luísa sorriu. "Cresci aqui, na fazenda, meus pais. Me ensinaram tudo o que sei. Cada dia é uma oportunidade de aprender algo novo." Beatriz refletiu sobre essas palavras. Em sua vida anterior,
cada dia era igual ao anterior, cheio de luxos, mas vazio de propósito. Aqui, por outro lado, sentia que estava crescendo, aprendendo, mudando. E você nunca quis, não sei, ir embora? Conhecer a cidade? Perguntou Beatriz, curiosa. Luísa deu de ombros. Às vezes penso nisso, mas aqui tenho minha família, minha comunidade. Tenho um propósito, não trocaria isso por nada. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Beatriz não conseguiu dormir. As palavras de Luísa ecoavam em sua mente. Qual havia sido seu propósito na vida até agora? Gastar dinheiro? Frequentar festas? Pela primeira vez, percebeu o quão vazia tinha sido sua existência. Na manhã seguinte, Beatriz se levantou com uma nova determinação. Aproximou-se de seu Antônio e pediu que ele lhe ensinasse mais sobre o funcionamento da fazenda. Quero aprender tudo, disse Beatriz. Como se cultiva a terra, como se cuida do gado, como se administra tudo isso. Seu Antônio olhou para ela com uma mistura de surpresa e aprovação. Muito bem, senhorita Beatriz. Começaremos hoje, mesmo. Os dias seguintes foram um turbilhão de novas experiências. Beatriz aprendeu a plantar sementes, a reconhecer quando as colheitas estavam prontas para serem colhidas, a cuidar dos animais doentes. Cada noite caía exausta na cama, mas com uma sensação de satisfação que nunca antes havia experimentado. Uma tarde, enquanto ajudava a consertar uma cerca, Beatriz cortou a mão com um arame. No passado, talvez tivesse chorado ou reclamado da dor, mas agora simplesmente limpou o ferimento e continuou trabalhando. Está mudando, senhorita Beatriz, comentou seu Antônio, observando-a com aprovação. Está ficando forte. Beatriz sorriu, percebendo que era verdade. Não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Já não era a jovem mimada e caprichosa que havia chegado à fazenda semanas atrás. No entanto, apesar de todas essas mudanças positivas, Beatriz não podia esquecer o motivo original de sua viagem. Sua mãe continuava sendo um mistério, e embora tivesse perguntado discretamente na cidade próxima, ninguém parecia ter informações sobre ela. Uma noite, enquanto jantava com Dona Cida e alguns dos trabalhadores, Beatriz finalmente decidiu abordar o assunto diretamente. Dona Cida, começou. Você já ouviu falar de uma mulher chamada Mariana Rodrigues? O silêncio que se seguiu à sua pergunta foi ensurdecedor. Dona Cida e seu Antônio trocaram olhares, e Beatriz soube instantaneamente que havia tocado em um assunto delicado. Por que pergunta sobre ela, senhorita? Indagou seu Antônio com cautela. Beatriz respirou fundo. Porque ela é minha mãe e acho que ela pode estar vivendo por perto. Os olhos de Dona Cida se arregalaram. Sua mãe? Mas pensávamos que ela estava morta, completou Beatriz. Eu também acreditava nisso, até pouco tempo atrás. Seu Antônio se levantou lentamente da mesa. Acho que é hora de você conhecer toda a verdade, senhorita Beatriz. Venha comigo. Com o coração batendo forte, Beatriz seguiu seu Antônio para fora da casa. Caminharam em silêncio sob o céu estrelado, afastando-se da casa principal e dirigindo-se para uma pequena cabana nos limites da propriedade. À medida que se aproximavam, Beatriz pôde ver uma luz fraca brilhando através das janelas. Seu Antônio parou em frente à porta e bateu suavemente. Mariana, disse ele, há alguém aqui que precisa ver você. A porta se abriu lentamente e Beatriz se viu cara a cara com uma mulher que era ao mesmo tempo uma estranha e o reflexo de si mesma. Cabelos escuros com alguns fios grisalhos, olhos da mesma cor que os seus e uma expressão de assombro que certamente refletia a sua própria Beatriz, sussurrou a mulher, sua voz tremendo de emoção. Mãe? Respondeu Beatriz, sentindo que o mundo ao seu redor se desvanecia. Naquele momento, mãe e filha se fundiram em um abraço, anos de separação e segredos se dissolvendo em um instante de pura conexão. Beatriz sabia que este encontro mudaria tudo. As perguntas que havia guardado durante anos finalmente poderiam ser respondidas, mas mais do que isso, sentia que finalmente havia encontrado uma peça que faltava em si mesma. Enquanto as lágrimas corriam por suas faces,
Beatriz percebeu que sua jornada de autodescoberta estava apenas começando. Com sua mãe ao seu lado, estava pronta para enfrentar qualquer verdade que o futuro pudesse revelar. O interior da pequena cabana era acolhedor e simples, muito diferente da opulência a qual Beatriz havia se acostumado toda a sua vida. Mariana as guiou até uma mesa de madeira gasta, onde serviu chá em xícaras desiguais. Beatriz não conseguia parar de olhar para sua mãe, buscando em seus traços os ecos de sua própria imagem. Havia tanto que queria perguntar, tanto que precisava entender. Por quê? Foi a primeira palavra que Beatriz conseguiu articular, sua voz mal passando de um sussurro. Mariana fechou os olhos. Por um momento, como se estivesse reunindo forças. Quando os abriu novamente, Beatriz viu neles uma mistura de dor e determinação. "Oh, minha menina", começou Mariana, sua voz carregada de emoção. "Nunca quis deixar você. Foi a decisão mais difícil que já tomei na minha vida." Beatriz ouviu em silêncio, enquanto sua mãe lhe contava uma história que contradizia tudo o que ela acreditava saber sobre sua infância. Mariana falou dos primeiros anos de casamento com Ricardo, cheios de amor e esperança. De como, pouco a pouco, o sucesso nos negócios começou a mudar seu pai, tornando-o mais obcecado com dinheiro e status. "Quando você nasceu", continuou Mariana, "jurei que lhe daria uma vida cheia de amor e valores, não apenas de luxos materiais. Mas seu pai, ele tinha outras ideias." Mariana relatou as discussões cada vez mais frequentes, as diferenças irreconciliáveis sobre como criar Beatriz. Ricardo queria que sua filha crescesse em um mundo de privilégios, preparando-a para herdar seu império empresarial. Mariana, por outro lado, desejava uma vida mais simples, centrada na família e nos valores humanos. "Na noite em que fui embora", disse Mariana, sua voz quebrando, "seu pai me deu um ultimato. Ou eu aceitava sua visão para o seu futuro, ou eu ia embora. Ele me disse que se eu escolhesse partir, nunca mais poderia ver você." Beatriz sentiu seu coração se apertar diante da dor evidente na voz de sua mãe. "Mas por que você não lutou por mim? Por que não tentou me contatar quando cresci?" Mariana tomou as mãos de Beatriz entre as suas. "Eu tentei, meu amor. Durante anos, enviei cartas, tentei me comunicar. Mas seu pai, ele controlava tudo. Minhas cartas nunca chegavam até você. Minhas ligações eram bloqueadas. Com o tempo, me convenci de que era melhor, para você não saber a verdade, não ter que escolher entre seus pais." Beatriz sentiu uma mistura de emoções: raiva de seu pai por ter escondido a verdade, dor pelos anos perdidos com sua mãe e uma profunda tristeza por tudo o que ambas haviam sofrido. "E como você acabou aqui na fazenda?" perguntou Beatriz. Mariana sorriu fracamente. "Esta fazenda pertenceu aos meus pais, seus avós. Quando saí da cidade, este foi o único lugar em que pude pensar em vir. Seu Antônio e Dona Cida, que haviam trabalhado para meus pais, me acolheram e me ajudaram a me estabelecer aqui." Beatriz assentiu, lembrando-se da reação de seu Antônio e Dona Cida quando perguntou sobre sua mãe. De repente, muitas coisas começavam a fazer sentido. "Todos esses anos", disse Beatriz, "vivi uma vida que acreditava ser perfeita, mas que estava vazia, e você esteve aqui, tão perto e, ao mesmo tempo, tão longe." Mariana acariciou suavemente a bochecha de sua filha. "Eu sei, minha menina, e você não imagina o quanto eu sinto, mas agora você está aqui, e se me permitir, gostaria de fazer parte da sua vida." Beatriz sentiu que as lágrimas voltavam aos seus olhos. "É tudo o que eu quero, mãe, conhecer você, aprender com você, recuperar o tempo perdido." Mãe e filha se abraçaram novamente, desta vez com a promessa de um novo começo. Beatriz sabia que tinha muito a processar, muito a perdoar, mas também sentia uma esperança que nunca antes havia experimentado. Enquanto a noite avançava, Beatriz e Mariana continuaram conversando, compartilhando histórias de suas vidas separadas. Beatriz contou à mãe sobre sua vida na cidade, seus amigos falsos, e como a descoberta da traição a havia levado à fazenda. Mariana ouviu atentamente,
seu coração doendo pelas dificuldades que sua filha havia enfrentado, mas também sentindo orgulho pela força e determinação que Beatriz havia demonstrado. Beatriz, disse Mariana quando a conversa chegou a uma pausa natural, sei que você descobriu muita coisa em pouco tempo. O que pensa em fazer agora? Beatriz olhou pela janela da cabana, observando o céu estrelado. Sua vida havia dado uma reviravolta completa em questão de semanas. A jovem mimada e superficial que havia chegado à fazenda já não existia mais. Acho, começou Beatriz lentamente, que quero ficar aqui, pelo menos por um tempo. Quero aprender mais sobre esta vida, sobre quem eu realmente sou quando não estou rodeada de luxos. E mais do que tudo, quero conhecer você, mãe. Mariana sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Nada me faria mais feliz, meu amor. Enquanto mãe e filha continuavam sua conversa até altas horas da noite, Beatriz sentia que havia encontrado uma parte de si mesma que nem sabia que estava faltando. Sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Teria que enfrentar seu pai, reconciliar seu passado com seu presente e decidir que tipo de futuro queria construir. Mas pela primeira vez em sua vida, Beatriz se sentia verdadeiramente em paz. Aqui, nesta simples cabana, com sua mãe recém-descoberta, havia encontrado um sentido de pertencimento que nenhuma quantidade de dinheiro ou luxo poderia ter proporcionado. À medida que o amanhecer se aproximava, Beatriz sabia que estava à beira de um novo capítulo em sua vida. Um capítulo cheio de desafios, mas também de amor, crescimento e autenticidade. E ela estava pronta para enfrentá-lo com sua mãe ao seu lado e uma nova compreensão de quem realmente era Beatriz Rodrigues. Os dias seguintes ao reencontro com sua mãe foram um turbilhão de emoções para Beatriz. Passava cada momento livre com Mariana, absorvendo as histórias de seu passado, aprendendo sobre suas raízes familiares e, o mais importante, forjando um vínculo que lhes havia sido negado durante tantos anos. No entanto, Beatriz sabia que não podia fugir para sempre da realidade que havia deixado para trás. Uma manhã, enquanto ajudava sua mãe na pequena horta atrás da cabana, seu telefone, que havia permanecido em silêncio durante semanas, começou a tocar insistentemente. Com um suspiro, Beatriz viu o nome de seu pai na tela. Havia chegado o momento de enfrentar a verdade. Pai, respondeu Beatriz, sua voz firme, mas carregada de emoção. Beatriz, onde você está? Estou tentando entrar em contato com você há semanas. A voz de Ricardo soava preocupada e um pouco irritada. Estou na fazenda, pai, e descobri a verdade, disse Beatriz, olhando para sua mãe, que se aproximou ao ouvir a conversa. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Ricardo falou novamente, sua voz soava derrotada. Então, você a encontrou? Sim, encontrei a mamãe. Como você pôde mentir para mim todos esses anos, pai? Como pôde me afastar dela? Beatriz ouviu seu pai suspirar profundamente. Beatriz, eu cometi erros. Acreditava que estava fazendo o melhor para você, para o nosso futuro. O melhor para mim? Ou o melhor para o seu império empresarial? Desafiou Beatriz. Precisamos conversar, filha, cara a cara. Posso ir até a fazenda? Perguntou Ricardo. Beatriz olhou para sua mãe, buscando sua aprovação. Mariana assentiu lentamente. Está bem, pai. Venha amanhã, há muito que precisamos discutir. Na manhã seguinte, o céu amanheceu nublado, como se refletisse a tensão que pairava sobre a fazenda. Beatriz acordou cedo, seus nervos à flor da pele ante a iminente chegada de seu pai. Mariana a esperava na cozinha da casa principal com uma xícara de chá quente. Está pronta para isso, minha filha? Perguntou Mariana, sua voz suave, mas firme. Beatriz assentiu, tomando um gole de chá. Tenho que estar. Passaram-se muitos anos de mentiras e segredos. É hora de tudo vir à tona. O som de um carro se aproximando pelo caminho de terra anunciou a chegada de Ricardo. Beatriz e Mariana saíram para a varanda, observando como o luxuoso veículo destoava do ambiente rústico da fazenda. Ricardo Rodrigues emergiu do carro, seu terno impecável,
coberto de poeira da estrada. Por um momento, pareceu desorientado, como se não pudesse acreditar onde se encontrava. Então, seus olhos pousaram em Beatriz e, finalmente, em Mariana. Mariana, sussurrou, sua voz mal audível. Olá, Ricardo, respondeu Mariana, seu tom neutro, mas seus olhos, brilhando com uma mistura de emoções. Beatriz deu um passo à frente. Pai, acho que temos muito o que conversar. Os três se dirigiram para o interior da casa, sentando-se ao redor da mesa da cozinha. O contraste entre Ricardo, com seu terno caro e sua postura rígida, e Mariana e Beatriz, vestidas com roupas simples e confortáveis no ambiente rural, não poderia ser mais evidente. Então, começou Ricardo, quebrando o tenso silêncio. Suponho que agora você saiba de tudo. Beatriz assentiu. Sei que você mentiu para mim durante anos, que afastou a mamãe de mim, que manipulou toda a minha vida para que se encaixasse na sua visão do que eu deveria ser. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se as palavras de sua filha fossem golpes físicos. Beatriz, você precisa entender tudo o que fiz. Fiz pensando no seu futuro. Meu futuro? Interrompeu Beatriz, sua voz se elevando. Você quer dizer me transformar em uma versão jovem de você? Alguém obcecada com dinheiro e poder, incapaz de valorizar as coisas realmente importantes da vida? Mariana colocou uma mão sobre o braço de Beatriz, acalmando-a. Ricardo, disse, dirigindo-se ao ex-marido, você percebe o dano que causou? Não apenas a mim, mas a nossa filha. Ricardo olhou para Mariana, e por um momento, Beatriz viu um lampejo do homem que ele um dia fora, antes que o sucesso e a ambição o consumissem. Eu sei, disse finalmente. Eu errei terrivelmente. Por que, pai? Perguntou Beatriz, sua voz mais suave. Agora, por que era tão importante para você que eu seguisse seus passos? Ricardo suspirou profundamente. Porque eu tinha medo, Beatriz, medo, de perder tudo o que havia construído. Medo de que se eu não preparasse você para assumir os negócios, tudo desmoronaria. E no processo me esqueci do mais importante, sua felicidade. As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Ricardo, algo que Beatriz nunca havia visto antes. Sinto muito, disse, olhando primeiro para Mariana e depois para Beatriz. Sinto muito mesmo. Sei que não posso desfazer o dano que causei, mas se me derem a oportunidade, gostaria de tentar corrigir as coisas. Beatriz olhou para sua mãe, buscando sua reação. Mariana tinha os olhos cheios de lágrimas, mas sua expressão era serena. Ricardo, disse suavemente, você cometeu erros terríveis, nos machucou de maneiras que não pode imaginar. Mas você também é o pai de Beatriz, e se ela estiver disposta a lhe dar uma chance, eu não me oporei. Todos os olhares se voltaram para Beatriz. Ela sentia um turbilhão de emoções em seu interior. Raiva, tristeza, confusão, mas também um lampejo de esperança. Olhou para seu pai, vendo pela primeira vez o homem vulnerável por trás da fachada de poder e sucesso. Pai, começou Beatriz, escolhendo cuidadosamente suas palavras. O que você fez foi errado. Você me privou da minha mãe, me criou em um mundo de mentiras e superficialidade. Mas estas últimas semanas na fazenda me ensinaram o valor do perdão e a importância da família. Beatriz respirou fundo antes de continuar. Estou disposta a lhe dar uma chance, mas com condições. Primeiro, quero que você reconheça publicamente que a mamãe está viva e explique por que mentiu todos esses anos. Segundo, quero que doe uma parte significativa da sua fortuna para causas beneficentes que realmente façam a diferença na vida das pessoas. E terceiro, quero que você passe um tempo aqui na fazenda, longe dos negócios e do luxo. Você precisa se lembrar do que é realmente importante na vida. Ricardo parecia atônito por um momento, mas então assentiu lentamente. Eu farei, disse com voz rouca. Farei o que for necessário para corrigir meus erros e recuperar minha família. Mariana sorriu suavemente, estendendo a mão para segurar a de Beatriz. Estou orgulhosa de você, minha menina, sussurrou.
Os três permaneceram em silêncio por um momento, o peso das decisões tomadas e das mudanças por vir pairando no ar. Beatriz sabia que o caminho para a reconciliação e a cura seria longo e difícil, mas pela primeira vez em sua vida, sentia que estava tomando as decisões certas. Enquanto o sol começava a se filtrar através das nuvens, iluminando a cozinha com um brilho cálido, Beatriz sentiu uma sensação de paz e propósito que nunca antes havia experimentado. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma, mas estava pronta para enfrentar o futuro com seus pais ao seu lado e uma nova compreensão de quem realmente era. 6 meses haviam se passado desde aquele tenso dia na cozinha da fazenda. A mudança na vida de Beatriz e sua família era palpável, como se o próprio ar que respiravam fosse diferente. Beatriz acordou com o canto dos galos, uma rotina à qual havia se acostumado e que agora apreciava. Vestiu-se com roupas simples mas confortáveis e saiu da casa principal em direção aos campos. No caminho, encontrou seu pai, Ricardo, que voltava de alimentar os cavalos. Seu rosto, antes sempre tenso e sério, agora mostrava um sorriso relaxado. O bronzeado em sua pele e as manchas de terra em suas roupas revelavam a mudança radical em seu estilo de vida. "Bom dia, filha", cumprimentou Ricardo, dando um abraço em Beatriz. "Pronta para mais um dia de trabalho?" Beatriz assentiu, sorrindo. "Sempre, pai. A mamãe já está na horta?" "Sim. Ela disse que queria aproveitar o frescor da manhã para plantar algumas ervas novas." Juntos, pai e filha se dirigiram à horta, onde encontraram Mariana ajoelhada entre as plantas, suas mãos afundadas na terra, rica. Ela levantou o olhar ao ouvi-lo se aproximar, seu rosto iluminando-se com um sorriso. "Meus dois trabalhadores favoritos", brincou Mariana. "Venham, há muito o que fazer hoje." Enquanto trabalhavam juntos na horta, Beatriz não pôde deixar de refletir sobre como as coisas haviam mudado. Seu pai, o outrora poderoso magnata dos negócios, agora encontrava satisfação no trabalho manual e na vida simples. Ele havia cumprido sua palavra. Doou uma grande parte de sua fortuna para diversas causas beneficentes, confessou publicamente a verdade sobre Mariana e se comprometeu a passar a maior parte de seu tempo na fazenda. A mudança não havia sido fácil para Ricardo. Houve dias de frustração, momentos em que o chamado de sua antiga vida parecia irresistível. Mas com o apoio de Beatriz e Mariana e a orientação paciente de seu Antônio, Ricardo havia descoberto uma nova versão de si mesmo, uma que valorizava a conexão e a simplicidade acima do poder e da riqueza. Mariana, por sua vez, havia florescido ao ter sua família reunida novamente. Embora as feridas do passado levassem muito tempo para cicatrizar completamente, ela havia encontrado em seu coração a força para perdoar e a vontade de construir um novo futuro juntos. E Beatriz, ela havia experimentado a transformação mais profunda de todos. A jovem mimada e superficial que havia chegado à fazenda meses atrás já não existia mais. Em seu lugar estava uma mulher forte, compassiva e determinada, que havia descoberto seu verdadeiro propósito na vida. Enquanto plantavam juntos, Beatriz compartilhou com seus pais seus planos para o futuro. "Estive pensando", começou, "em como podemos usar nossos recursos e experiências para ajudar os outros." Ricardo e Mariana olharam para ela com interesse, encorajando-a a continuar. "Quero criar uma fundação", explicou Beatriz. "Uma que ajude jovens de ambientes privilegiados a se conectar com suas raízes, a descobrir o valor do trabalho duro e a importância de retribuir à comunidade." "Me parece uma ideia maravilhosa, minha filha", disse Mariana, seus olhos brilhando de orgulho. Ricardo assentiu pensativo. "Poderíamos usar parte das terras da fazenda para isso. Criar um programa de imersão, semelhante ao que você experimentou." Beatriz sorriu, emocionada com o apoio de seus pais. "Exatamente. E não apenas isso. Também quero que a Fundação apoie comunidades rurais, ajudando-as a desenvolver projetos sustentáveis e a preservar suas tradições." Enquanto discutiam os detalhes do projeto,
Beatriz percebeu o quanto sua perspectiva havia mudado. Ela não via mais o dinheiro e o poder como fins em si mesmos, mas como ferramentas para gerar um impacto positivo no mundo. À medida que o sol subia no céu, a família Rodrigues fez uma pausa em seu trabalho na horta. Sentaram-se na varanda da casa, desfrutando de uma limonada fresca feita com limões de suas próprias árvores. Beatriz, disse Ricardo, sua voz suave, mas séria, quero que você saiba o quanto estou orgulhoso de você. Você cresceu de maneiras que eu nunca imaginei e me ensinou mais do que eu poderia ter ensinado a você. Mariana pegou a mão de sua filha. Você encontrou seu caminho, meu amor, e nos ajudou a encontrar o nosso no processo. Beatriz sentiu as lágrimas se acumularem em seus olhos, mas desta vez eram lágrimas de felicidade e gratidão. Amo vocês dois, disse, abraçando seus pais. Obrigada por me darem a oportunidade de descobrir quem eu realmente sou. Enquanto o trio observava a paisagem da fazenda, com seus campos verdes e o céu azul se estendendo até o horizonte, Beatriz soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Não nos salões luxuosos da alta sociedade, mas aqui, com as mãos na terra e o coração cheio de propósito. O futuro se estendia diante dela, cheio de possibilidades. Ela sabia que haveria desafios pela frente, que o caminho nem sempre seria fácil. Mas com o amor de sua família, a força que havia descoberto em si mesma e a determinação de fazer a diferença no mundo, Beatriz estava pronta para enfrentar qualquer coisa que viesse. Enquanto o sol começava sua descida, pintando o céu com tons dourados e rosados, a família Rodrigues permaneceu unida na varanda, gratos pelo presente e esperançosos pelo futuro. Beatriz fechou os olhos, respirando profundamente o ar fresco do campo, e soube com certeza que esta era a vida que estava destinada a viver. Naquele momento, rodeada pelo amor de seus pais e pela beleza da natureza, Beatriz Rodrigues percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer riqueza material. Havia encontrado seu verdadeiro eu, seu propósito e um amor pela vida que nenhum dinheiro poderia comprar. E assim, com o coração cheio e o espírito em paz, Beatriz se preparou para escrever o próximo capítulo de sua vida, uma vida transformada pelo poder do amor, da verdade e da conexão com o que realmente importa. Nos meses que se seguiram, a fundação criada por Beatriz começou a tomar forma. Com o apoio financeiro de Ricardo e a sabedoria prática de Mariana, o projeto rapidamente ganhou vida. A fazenda se tornou não apenas um lar para a família Rodrigues, mas também um centro de transformação para jovens privilegiados e um ponto de apoio para comunidades rurais da região. O programa de imersão, batizado de Raízes e Asas, atraiu a atenção de famílias influentes de todo o Brasil. Jovens que, como Beatriz no passado, viviam em uma bolha de luxo e privilégios, chegavam à fazenda para uma experiência de 3 meses que mudava suas vidas. Beatriz, agora diretora do programa, liderava com o exemplo. Ela compartilhava sua própria jornada com os participantes, mostrando como o trabalho duro, a conexão com a terra e o serviço à comunidade podiam trazer um sentido de propósito que nenhuma quantidade de dinheiro poderia comprar. Os dias na fazenda eram preenchidos com uma mistura de trabalho físico nos campos, aulas sobre sustentabilidade e responsabilidade social e projetos comunitários nas cidades vizinhas. Os jovens participantes, inicialmente relutantes e desconfortáveis, gradualmente descobriam uma força interior e uma empatia que não sabiam possuir. Ricardo, por sua vez, usava suas conexões empresariais para criar oportunidades de estágio e emprego para os jovens das comunidades rurais. Ele organizava workshops sobre empreendedorismo e finanças, ajudando a capacitar aqueles que tradicionalmente tinham sido excluídos do mundo dos negócios. Mariana supervisionava os projetos de agricultura sustentável, ensinando técnicas de cultivo orgânico e ajudando as famílias locais a desenvolver pequenos negócios baseados em produtos da terra. Sua gentileza e sabedoria
faziam dela uma figura amada por todos na fazenda e nas comunidades vizinhas. À medida que o programa crescia em popularidade e impacto, Beatriz começou a receber convites para falar em conferências e universidades. Sua história de transformação pessoal e o sucesso do programa Raízes e Asas a tornaram uma voz respeitada no campo da responsabilidade social e do desenvolvimento sustentável. Num dia particularmente significativo, Beatriz foi convidada para dar uma palestra na mesma universidade, onde anos antes havia sido uma estudante desinteressada e privilegiada. Ao subir ao palco, ela viu rostos jovens que lembravam o seu próprio passado e sentiu uma onda de gratidão pela jornada que a havia trazido até ali. Há alguns anos, começou Beatriz, sua voz firme e cheia de paixão, eu estava sentada onde vocês estão agora, rica, privilegiada e completamente perdida. Eu tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas minha vida estava vazia de significado. Ela continuou, compartilhando sua história de descoberta e transformação, de reconciliação familiar e de encontrar um propósito maior. A audiência ouvia em silêncio, capturada pela honestidade e autenticidade de suas palavras. O verdadeiro privilégio, concluiu Beatriz, não é ter dinheiro ou status, é ter a oportunidade de fazer a diferença, de usar o que temos para elevar os outros. Cada um de vocês tem esse poder dentro de si. A questão é, como vocês escolherão usá-lo? As palavras de Beatriz ressoaram profundamente com muitos dos estudantes presentes. Nos dias e semanas que se seguiram, a Fundação recebeu um influxo de pedidos de voluntariado e participação no programa Raízes e Asas. De volta à fazenda, Beatriz compartilhou o sucesso da palestra com seus pais. Sentados na varanda, observando o pôr do sol, os três refletiram sobre a jornada que os havia trazido até ali. Quem diria, disse Ricardo, um sorriso suave em seu rosto, que minha obsessão por construir um império acabaria levando a algo muito maior e mais significativo do que eu jamais poderia ter imaginado. Mariana apertou a mão de seu ex-marido, um gesto de perdão e compreensão. Às vezes, precisamos perder o rumo para encontrar o caminho certo, ela disse suavemente. Beatriz olhou para seus pais, sentindo uma onda de amor e gratidão. E às vezes ela acrescentou, precisamos voltar às nossas raízes para descobrir como voar. Naquela noite, enquanto a família Rodrigues se preparava para dormir, Beatriz parou um momento para olhar as estrelas. O céu noturno sobre a fazenda era vasto e brilhante, tão diferente do que ela costumava ver na cidade. Era um lembrete constante de quanto sua vida havia mudado e de quanto ainda havia por fazer. Com um sorriso, Beatriz entrou em casa, pronta para mais um dia de trabalho significativo pela frente. Ela sabia que sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, sentia que estava apenas começando. Mas agora, com um coração cheio de propósito e uma mente aberta para as possibilidades, Beatriz estava ansiosa para cada novo capítulo que viria. A garota mimada que uma vez viveu apenas para si mesma havia se transformado em uma mulher que vivia para fazer a diferença. E nessa transformação, Beatriz havia encontrado não apenas a si mesma, mas também uma forma de impactar positivamente o mundo ao seu redor. Enquanto adormecia, Beatriz sorriu para si mesma, grata pela jornada que a trouxe até aqui e emocionada com as aventuras que ainda estavam por vir. O amanhã traria novos desafios, novas oportunidades de crescimento e novas chances de espalhar a mensagem de mudança e esperança que agora definia sua vida. E assim, sob o céu estrelado da fazenda, Beatriz Rodrigues dormiu o sono dos justos, sonhando com um futuro brilhante não apenas para si, mas para todos, aqueles cujas vidas ela tocaria através de seu trabalho e exemplo.